Olá, hoje temos novamente a gravação do nosso estudo. Hoje é um momento especial, sempre no estudo da palavra. E hoje também é diferente porque a Eliane está junto conosco aqui e nós vamos cantar uma música no início e também uma música no final. Sempre nos ajuda a refletir a mensagem de uma forma que a gente pode estar envolvido também com o louvor e com a mensagem. A primeira música que vamos cantar é o número 7, Aflito e Triste Coração. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro da salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Qualquer mistério te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços Deus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O texto de estudo para hoje é 1 Reis, o capítulo 19, e nós leremos os versículos 1 até o versículo 21. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nensi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que nos faz olhar para a tua obra redentora, também para o teu cuidado, de uma forma bem pessoal, como foi com Elias em tempos difíceis, mas a tua presença o acompanhou, o capacitou também para enfrentar cada etapa, cada fase de sua vida. Por isso, revela-te também a nós, perdoa-nos quando nós também somos pessoas de pequena fé e dá-nos o teu Espírito Santo de poder e de graça para compreender a tua palavra, também para viver pela fé e colocar essa tua palavra em prática. Nós queremos ouvir, queremos aprender a tua vontade para a nossa vida. Por isso, abençoa-nos, Senhor. Amém.
Hoje o nosso texto nos convida a olharmos para o profeta Elias, onde ele foge da rainha Jezabel, onde ele vai para o monte Horebe. O capítulo 18 de 1 Reis termina onde o rei Acabe e o Elias, eles estão em Jezreel, e de lá eles se separam. Rei Acabe vai para casa, depois de todo esse episódio no Monte Carmelo, onde Deus se revelou no sacrifício, na oferta, no altar que o Elias tinha feito. Os versículos 1 a 3 nos mostram esse cenário que agora então vai acontecendo. O Acabe ele volta para o palácio, encontra a sua esposa, a rainha Jezabel, e ele conta tudo o que aconteceu, tudo que Elias tinha feito. Lembrando que passaram-se todos esses anos sem chuva, toda aquela estiagem, agora choveu, o povo reconheceu que Deus, ele é o Senhor. A gente pensa e deveria se dar conta que as coisas deveriam ter melhorado. No entanto, percebemos que Jezabel, ela não se dobra, não reconhece, não vê a mão de Deus em tudo isso que aconteceu. Enquanto o povo se prostrou arrependido diante de Deus, a Jezabel, ela manda uma notícia, manda mensageiros para o Elias dizendo, lá no versículo 2, façam seus deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Os profetas de Jezabel, os profetas de Baal haviam morrido, e agora Jezabel não conta mais com os profetas e ela então tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. O versículo 3 mostra o outro lado desse cenário. Encontra-se Elias, quando ele ouve a palavra profética de Jezabel, de que ela faria com ele o que ele fez com os profetas dela, os profetas de Baal. Vemos o Elias num momento diferente, enquanto anteriormente ele conseguiu enfrentar cada etapa, cada situação da vida com fé, com perseverança, ouvindo a palavra de Deus. Aqui ele é tomado por um medo. A minha Bíblia diz, temendo, pois, Elias. Ele foi tomado por um medo, olhando para a fúria de Jezabel, e parece que nesse momento ele não consegue ouvir a voz de Deus, o que Deus tem a lhe dizer, e ele se coloca a correr, a andar, a cair fora daquele lugar para poder escapar com vida. Nós vemos o final do versículo 3, ele até diz que deixou o moço que o acompanhava, o seu discípulo. Os versículos 4 até 18, percebemos o Elias, ele fica a sós com Deus. Ele passa por um momento de solidão. A fuga de Elias, ela se dá no deserto. É muito comum a gente ver homens de Deus, inclusive o povo de Deus, acabou passando pelo deserto por 40 anos. Foi assim um período bastante difícil. E o Elias, ele primeiramente se coloca a caminho de um dia, e aí ele se assenta debaixo de uma árvore, e ele tem um pedido para Deus. E ele pede pela sua própria morte. No versículo 4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vejam que quadro mais deprimente. Elias chega nesse ponto, angustiado, ansioso, até depressivo. Esse texto, esse momento da vida do Elias,
ele é muito impactante, marcante, como um homem, uma pessoa de Deus, pode passar pela angústia e também pela depressão, principalmente também por ele estar realizando a obra de Deus. Então, nós somos humanos. Por isso, Jesus também várias vezes falava da ansiedade, dizendo até: no mundo nós haveremos de passar por aflições, mas para nós não desanimarmos, porque ele venceu o mundo. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante, ele também fala da ansiedade, que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e saber que para cada dia Deus ele provê aquilo que precisa. Mas o Elias chegou nesse momento da doença ou dessa situação, talvez até por conta de tudo aquilo que ele passou, todo esse enfrentamento que foi muito desgastante. E ele chegou numa estafa, num momento onde também fisicamente ele se abalou e ele não vê outra saída a não ser querer morrer. Nesse pedido, nessa angústia, ele adormece. E aí acontece algo extraordinário, o cuidado de Deus. Ele manda o seu anjo, toca o Elias e chama o Elias dizendo: levanta-te e come. Nesse momento, Elias ele não fica acomodado, não fica parado, mas ele levanta e ele come. Ele percebe então que na cabeceira dele tem um pão cozido em cima de uma pedra com brasa e também uma botija com água. Ele come, bebe e ele volta a dormir. Como esse aspecto ele é bem importante, a alimentação, o descanso, esse poder também sossegar, parar, ter essa pausa, onde acima de tudo se percebe o cuidado de Deus. Num segundo momento, o versículo 7 em diante fala que pela segunda vez o anjo do Senhor toca o Elias e ele novamente diz: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Olhando esses momentos, essa fase da vida do Elias, essa etapa, ela foi muito difícil. No entanto, nós percebemos como Deus tem renovado a força dele, como o Elias passou por essa pausa, mas também deixou-se guiar, levantou, teve atitude, teve ação e, sobretudo, percebemos que ele ouviu a palavra de Deus e ele então seguiu em frente. No versículo 8 nos diz que ele levantou, ele comeu, bebeu e a força daquele alimento, daquele momento de solidão, de estar com Deus, até mesmo querendo desistir da vida, ele é renovado e ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, chamado aqui também como Monte de Deus. O Monte Horebe ele teve alguns momentos já significativos. O Monte Horebe ele parece ser o mesmo monte que o Monte Sinai, onde Deus ele fez aliança com o povo de Israel lá no deserto. Olhando para Êxodo capítulo 3, nós encontramos o chamado de Moisés no Monte Horebe, onde Deus disse, onde ele viu aquele arbusto queimando e ele se aproximou e Deus disse: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde pisas é santo. Lá o Elias novamente procura um lugar para se acomodar. Ele entra na caverna, ele passa a noite. No versículo 9, então vem a palavra do Senhor e Deus ele tem uma pergunta: que fazes aqui, Elias?
Vejam que, num primeiro momento, Deus acolheu Elias. Ele pôde se alimentar, pôde dormir, pôde descansar. Caminhou mais 40 dias e 40 noites. Está lá na caverna e Deus se dirige a ele. O que fazes aqui? E aí o Elias responde dizendo o que está acontecendo. Ele se sente alguém que foi zeloso, foi obediente a Deus. No versículo 10 ele diz isso, mas ele sente que muitos fiéis profetas passaram ao fio da espada, foram mortos e só restou ele. Ele se sente solitário e ele se sente também ameaçado, querendo tirar-lhe a vida. E Deus convida o Elias para que ele saia da caverna e que ele se coloque a observar. E acontecem 3 fenômenos muito impactantes. O primeiro é um grande e forte vento. Nós percebemos que, inclusive, as pedras elas se partiram e rolaram, foi algo catastrófico. Mas aí diz que Deus não estava nesse fenômeno. Acontece um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Então, um fogo, mas Deus também não está no fogo. E tudo isso o Elias assiste e de repente vem um vento, uma brisa tranquila e silenciosa e Deus começa a falar novamente com Elias. Parece que o Elias ele foi confrontado aqui com a manifestação de Deus, onde só o agir de Deus na natureza foi impactante. Mas o Elias pôde ver que são fenômenos da forma como Deus age. Se Deus age de uma forma tão poderosa, quem é Deus? Mas o Elias, ele tem essa experiência de Deus se colocar do lado dele. E eu fico pensando se uma pessoa vendo o que Deus faz através do vento, através de um terremoto, através de uma catástrofe, através do fogo, como vai ser quando Deus mesmo colocar a mão, se só fenômenos através dos quais Deus age, já tantas coisas acontecem. E o Elias tem essa experiência de Deus se colocar do lado dele, foi tocado por Deus, e ele então até se envolve no manto dele, sai da caverna, e Deus, pela segunda vez, faz a mesma pergunta. O que fazes aqui, Elias? E ele responde a mesma coisa no versículo 14 que ele já falou no versículo 10. Deus, eu tenho sido zeloso, tenho te seguido, mas agora eu vejo que eu estou sozinho, não tem mais ninguém e estão querendo tirar a minha vida. E nesse momento Deus dá uma nova tarefa para Elias, dizendo, vai e volta. E ele então precisa seguir o seu ministério. E nesse ministério, no final do ministério também, vem o chamado do Eliseu, né? Então ele diz no versículo 15, a primeira tarefa, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Damasco era a capital da Síria. E unge Azael rei sobre a Síria. Vejam que ele teve a função de ungir um rei de uma nação, que não é a nação de Israel, que era uma nação pagã. Depois unge também a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre Israel, e também o profeta Eliseu, que então será profeta no lugar de Elias. E aí ele recebe uma palavra que Deus vai agir fazendo justiça, né? As dificuldades sobre quem abandona Deus, ele sofre as consequências
dizendo que quem escapar da espada de Hazael, Jeú o encontrará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o encontrará. E Deus mostra para Elias que ele não está sozinho, mas existem mais de 7.000 pessoas que não adoraram a Baal, considerando que já vimos Obadias, que tinha guardado 100 profetas de Deus dentro de uma caverna, dentro de 2 cavernas, guardando eles de 50 em 50. Na segunda parte, do versículo 19 até o versículo 21, nós encontramos o chamado de Eliseu. Elias então vai, ele segue o seu caminho, cumpre o que Deus disse para ele, e ele então unge Eliseu de uma forma muito marcante, né? Porque o Elias vai passando, joga o manto dele sobre Eliseu, e o Eliseu imediatamente percebe o que está acontecendo, que Elias está chamando ele para o ministério. Prontamente, livremente, de todo o coração, o Eliseu ele pede para se despedir do pai e da mãe, é o que ele faz. O Eliseu ele é alguém resolvido, ele então pega a junta de bois e o aparelho com o qual ele estava arando, ele então faz uma refeição junto com os amigos dele e ele então se despede de tudo para seguir o chamado, o caminho de Deus. Até aqui o nosso texto de hoje, e que chama atenção é justamente esse momento, essa fase na vida do Elias, onde ele passa por esse momento de crise, mas também o cuidado de Deus para com ele. Eu queria deixar 3 perguntas para nós refletirmos, pensarmos. A primeira, nós temos coragem de pedir para Deus aquilo que realmente a gente tem para pedir? Nós temos coragem de pedir para Deus? Porque às vezes parece que se nós pedirmos para Deus, Deus pode nos conceder aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pede. Às vezes parece que nós somos tomados por um medo. E vai que Deus responde, vai que Deus se manifesta. E aí nós ficamos meio divididos ou meio em dúvida e não queremos, talvez, pedir com toda a ousadia, com toda a coragem para Deus aquilo que a gente tem para pedir. Porque corre o risco de Deus, de fato, conceder aquilo que nós pedimos. Ou talvez nós vivemos também diante de uma realidade como o povo antes do sacrifício de Elias, que falta obediência de buscar a Deus de todo o coração e vivemos numa trivialidade, numa superficialidade, como cristão, como igreja cristã, e não buscamos a vontade de Deus de todo o coração. Talvez até para não passarmos por aquilo que Elias passou. Ele foi um profeta de Deus, ele caminhou com Deus e passou por várias etapas. Desde falar para o rei Acabe da seca, ele teve que fugir, ele voltou, fez o sacrifício. E tudo isso foi sendo um desafio além da medida, além do limite do próprio Elias. Isso faz com que a gente talvez pense assim, Deus pode ter uma tarefa muito maior para mim, ou algum desafio que eu não seja capaz de suportar e de enfrentar, o que eu esteja disposto. E de alguma forma a gente acaba se acomodando. Então, nós temos coragem de pedir para Deus aquilo que de fato está no nosso coração, o que está sendo preciso dizer, falar ou pedir para Deus.
A gente vê, acima de tudo, que Elias passou por um momento também de abatimento, mas como Deus tem cuidado dele. E por isso eu acredito que nós deveríamos ser ousados ou comprometidos de deixar-nos envolver pelo agir, pelo chamado de Deus, para podermos conhecer de fato como Ele é. Como Elias foi lá no Monte Horebe, onde ele viu todas aquelas manifestações, o vento, as pedras se quebrando, o terremoto, também o fogo, mas Deus foi envolvendo ele não apenas com a palavra, mas inclusive com essa brisa suave, que eu creio que essa presença de Deus foi até então muito mais profunda do que tudo que o Elias tinha vivido nos outros momentos, seja o cuidado da viúva de Sarepta, junto com Acabe, todo esse sacrifício, ser servido por anjos. Vejam quanta coisa o Elias passou. Mas Deus teve um propósito tão especial com Elias em falar para ele e conduzir ele adiante. E isso é algo maravilhoso. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas, por outro lado, podermos olhar para Deus e saber da presença dele é muito mais maravilhoso. Segunda pergunta: se pensar nas consequências, será que valeu a pena Elias ter obedecido? Vejam que ele chegou num momento na vida dele que ele queria morrer. E esses limites, às vezes, nos dão a perceber, será que vale a pena? As consequências. Talvez de início, quando Elias ouviu, atendeu o chamado de Deus, nem ele não sabia tudo que Deus tinha pela frente. Mas no andar com Deus, ele viu como Deus foi fiel. Se nós pensarmos também que Deus às vezes nos dá situações difíceis para a gente carregar, nas quais a gente precisa passar. Às vezes nós pedimos também que Deus alivie o nosso fardo. Mas se Deus nos coloca diante de desafios além da nossa conta, Ele também nos dá a capacidade, as forças, o poder para suportar, para enfrentar, para superar. Foi assim na vida do Elias e por isso nós não deveríamos temer, muito pelo contrário. Se nós seguimos aquilo que Deus tem pela frente, Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa para enfrentar e também para passar, seja por um deserto, seja por uma dificuldade, seja inclusive por uma pandemia como a do coronavírus, sabendo que são situações, circunstâncias, mas lá no meio, Deus manifesta o seu poder e o seu cuidado. A terceira pergunta: cremos que Deus pode nos surpreender em meio às dificuldades, se oramos com fé e obedecemos? Será que Deus pode nos surpreender em meio a todas as dificuldades? Na vida do Elias foi assim. Ele não foi poupado de enfrentar grandes desafios, mas ele foi surpreendido sempre de uma forma nova, não só ele, mas também diante do povo, para o povo, foi incrível. E eu creio que andar com Deus é um desafio radical e tremendo. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente. Talvez como o povo de Israel, a gente precisa colocar o pé na água. Colocando o pé na água, nós percebemos que o mar se abre. O Elias certamente não soube tudo o que ele passaria, mas Deus o conduziu a cada passo. Então, na nossa vida hoje, nós temos também esse passo a dar.
em oração, pela fé na palavra, fazermos a nossa parte, mas também de percebermos esse cuidado de Deus. Talvez Deus não coloca um anjo do nosso lado, mas Ele coloca pessoas do nosso lado, Ele coloca situações do nosso lado, e ali Ele quer mostrar de que Ele não nos abandona. Até mesmo quando nós erramos e falhamos, até como Elias, também se manifestou esse lado tão humano, mas Deus o carregou adiante em cada momento, em cada situação de sua vida. E Deus para nós tem o melhor pela frente, porque nós vivemos num mundo onde tudo passa. Nós também passamos. Quantas fases, quantas etapas já se passaram na nossa vida? Deus nos conduziu até aqui. E Ele não está preso às circunstâncias, nem como essa pandemia, nem a toda essa situação de notícias que a gente ouve e aquilo que muitas vezes nos atormenta. A gente se sente solitário e às vezes também preferiria morrer. E Deus nos dá as condições para enfrentar a cada dia. Mas lá no final, o que Deus tem para nós é a vida eterna. Ele quer nos dar vida, vida abundante e vida eterna. Por isso, eu creio que diariamente Deus nos surpreende e nós seremos surpreendidos de uma forma tremenda um dia quando a porta da eternidade se abrir e onde não vai mais haver pecado. Se a gente pode desfrutar de tanto bem aqui, como o Elias passou por temor, mas também experimentou cuidado de Deus, como será maravilhoso e grandioso o dia onde a eternidade vai se abrir para nós. Porque foi por isso que Jesus veio, que Ele morreu em nosso lugar por nós, Ele venceu. Nós podemos enfrentar o medo, a ansiedade, buscando a presença de Deus, que Ele vai nos ajudar. Nós podemos procurar também pessoas, como aqui também o Elias procurou o Eliseu, que foi um amigo. Nós vamos estudar isso um pouco mais adiante, a caminhada de Elias com Eliseu. E foi algo maravilhoso. E Deus quer nos surpreender. Quando entregamos nossa vida, quando aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos perceber o amor, o cuidado dEle para conosco. Então, queremos terminar nossa reflexão hoje. Então, podemos também conversar quando nos encontrarmos. Agora estamos novamente nessa situação do lockdown e nos domingos a gente não vai ter o culto presencial, mas temos o WhatsApp e podemos sempre ter essa oportunidade para perguntar, conversar e nos ajudar mutuamente. E queria, para concluir, trazer para nós essa questão: o que define nossa compreensão e a nossa ação? São as circunstâncias? Elias, por alguns momentos, se deixou levar pelas circunstâncias, mas no final foi Deus quem o conduziu. E Deus, ele não está preso às circunstâncias. Muito pelo contrário, ele usa elas para nos fortalecer, provar nossa fé, como nós cantamos, mas para nós vivermos completamente para Ele, reconhecermos que Ele é o Senhor. Queria convidar para nós ainda fazermos uma oração. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra. Ela nos convida a nós olharmos para Ti, esperarmos em Ti. Elias, como profeta, teve que enfrentar grandes desafios, mas Tu o orientaste, Tu o conduziste, e ele pôde ser surpreendido a cada nova etapa, fase, circunstância de que Tu estavas muito acima. E também hoje Tu queres nos encontrar no silêncio, na brisa suave, na leitura da Tua palavra, na oração, onde Tu mesmo te manifestas
renovando, transformando, animando, que nós muitas vezes também cansamos, desanimamos. Obrigado que Tu nos dás o bom alimento para o nosso corpo, também que Senhor, nos leva a agradecer espiritualmente nossa alma. Limpe-nos, Senhor, e dá-nos a coragem que a gente precisa e podermos enfrentar cada circunstância que Tu queres usar para nos firmar, nos aperfeiçoar. Queremos entregar também nossas preocupações, queremos entregar tudo, confiar e esperar em Ti. Por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como hoje a Eliane também está conosco aí para nos deixar mais uma mensagem cantada, queremos então ter ainda esse louvor. Nós vamos cantar o número 71, Creia Sempre Sem Cessar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Sua eterna promissão dá constância ao coração. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Vale a pena prosseguir, glorioso é seu porvir. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a sua luz vença as trevas, meu Jesus. Nem que a luta seja atroz, ouça sempre a sua voz. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Sim, despedimos-nos então, deixando aqui o nosso abraço. Que Deus nos guarde e nos abençoe e que Ele levante o seu olhar de graça sobre nós para que experimentemos o amor, o cuidado,
a renovação e a restauração. Então, nosso abraço.